Olá, você vai assistir agora uma mensagem gravada aqui no nosso culto, no Projeto Vida Nova de Campo Grande, Tenda do Leão. Eu espero que essa mensagem abençoe você, sua família e os seus amigos. Não se esqueça de dar um like e de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe, vamos para cima! Mateus capítulo de número 3, por favor, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, amado, desde o início dessa reunião. Quantos estão sentindo também a presença de Deus aqui? Aleluia! Oh. Mateus capítulo de número 3, por favor, abra comigo. Mateus 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus, obrigado pela tua palavra. Eu profetizo que todos vão entender e receber a tua palavra, que tu cresças e eu diminua, e o teu nome seja glorificado nesse lugar. Eu profetizo sobre nós espírito de conhecimento e sabedoria. Faz mais uma vez, Senhor, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? O que o evangelista Mateus estava narrando, ele estava falando sobre o dia do batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado nas águas, ele foi batizado por João. Na verdade, o batismo de Jesus era algo público, porque era preciso que publicamente ele viesse a ser, não apenas batizado, isso era algo que ia acontecer normalmente, mas algo que ia selar, porque a Bíblia vai falar que quando Jesus está sendo batizado, os céus vão se abrir e uma voz vai dizer: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então o Espírito Santo, assim diz a Bíblia, então o Espírito Santo, numa forma corpórea de uma pomba. Então aqui nós vemos uma referência da Trindade, o Pai bradando, falando do céu, Jesus o Filho e o Espírito Santo no mesmo ambiente. A Trindade se manifesta para selar o surgimento do ministério do Messias. Nesse momento algo muito poderoso acontece. E aqui o texto de Mateus, ele fala sobre os três, ele cita os três batismos, né? Primeiro que é o batismo com água, que é o batismo de arrependimento. É por isso que nós nos batizamos. A Bíblia fala assim: aquele que crê foi batizado será salvo. A Bíblia fala: ide por todo mundo, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é uma ordenança que o Senhor Jesus nos deixou. O batismo tem a simbologia de você está morrendo quando você é mergulhado. Quantos já foram batizados aqui? Quantos foram batizados? Você é mergulhado e depois você sobe. Quando você mergulha, você está morrendo, e quando você levanta, você está ressurgindo com Jesus. Essa é uma das simbologias, que eu morri para o mundo. Sabe, nós morremos para o mundo. E por que é uma festa? Porque a gente quer tornar público a decisão que nós tomamos. A gente quer que as pessoas saibam que agora nós somos de Jesus. Não é verdade? Antigamente, as igrejas eram mais radicais. E tinha um pastor que contou que ele tinha um amigo que ele foi excluído no dia do batismo. Ele falou: como? Me explica, como é que você foi excluído? Não, aí ele contou que ele era de uma igreja muito radical, e o batismo foi no Rio. E o pastor era muito radical e falou assim: nós vamos batizar aqui, e nós só vamos batizar, e você sai do rio, nada de nadar, é só o batismo. Aí o garoto tinha 14 anos. O pastor falou: eu te batizo em nome do Pai. Batizou. Aí o garoto foi saindo, olhou para um lado, olhou para o outro, começou a nadar. Aí o pastor falou assim: anota o nome dele, está excluído já, hein? Rebelde, rebelião, anota. Entendeu? Mas o batismo nas águas,
Algumas igrejas batizam por aspersão, que é um pouco d'água sobre a cabeça. Não é, é certo ou errado, mas tudo leva a crer. Nós temos bases bíblicas para o batismo por imersão, né? E o grego, né? A palavra baptismo vem de mergulho, de mergulhar. Antes de eu me aprofundar no tema, quando a Bíblia fala que Jesus virá, aí João Batista fala, mas ele vai batizar com Espírito e com fogo. As duas vezes que aparece essa expressão na Bíblia, só aqui, em Mateus 3 e em Lucas 3,16. No Novo Testamento, essas são as únicas menções de batismo com fogo. É o mesmo episódio narrado por duas pessoas diferentes. Então, as duas únicas expressões, batismo com fogo, nós vamos encontrar em Mateus, o texto que nós lemos, e em Lucas. Existe uma linha teológica que diz que o batismo com fogo tem a ver com juízo. Que quando João Batista fala que Jesus ia batizar com o Espírito e com fogo, o Espírito seria o batismo com o Espírito Santo, e o batismo com fogo seria o juízo, que esse fogo é o fogo da ira de Deus, o batismo no fogo seria o final das coisas, um batismo de juízo. É uma linha, mas nós acreditamos que o batismo com fogo é uma experiência. E no original, exatamente, a Bíblia está falando assim, olha o texto. Eu os batizo com água para arrependimento. João falando, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Falando sobre Jesus. O batismo no Espírito Santo. Eu quero que você entenda a diferença entre o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Antes da gente falar sobre o batismo com fogo, toda pessoa que aceitou Jesus, como Senhor e Salvador, foi batizada no Espírito Santo. Todos, independente se é pentecostal, se não é pentecostal, se confessou Jesus como Senhor e Salvador, foi batizado no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, é bom você anotar, marcar na tua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, nós temos o texto aqui no telão. O Marcelo Carreiro fez uma gambiarra ali no computador, estamos conseguindo usar um pouquinho. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então perceba que todo crente que aceitou Jesus foi batizado no Espírito Santo. Amém? Aí nós vamos diferenciar ser batizado no Espírito e ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou chegar lá, mas para que a gente possa entender isso. Então, quando você aceitou Jesus, quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi batizado no Espírito Santo. É por isso que há comunhão em quem é pentecostal e quem não é. Porque quem é pentecostal acredita nos dons, falar em línguas. A crença, não que quem não é pentecostal não acredita, mas tem algumas limitações em algumas coisas dos dons, de falar em língua e tal. Alguns acham que a experiência valeu só para o dia de Pentecostes e tudo. Eu não vou entrar aqui nisso, mas todas as pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador receberam o Espírito Santo. E esse é o batismo no Espírito Santo. E aí você percebe que existem alguns resultados do batismo do Espírito Santo na conversão. Primeiro, certeza da salvação. O Espírito Santo nos convence que somos filhos de Deus e fomos perdoados.
Amém ou não amém, amados? Romanos capítulo 8, versículo 16. Olha o que diz as Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Eu estou sentindo algo aqui dentro. Essa comunicação se dá quando você recebe o Espírito Santo. Outra coisa, que são resultados quando você é batizado no Espírito Santo, olha isso. Entendimento, repita comigo, entendimento. 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2, versículo 12 e 13. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Queridos, sublinha esse texto, que esse texto aqui é uma chave para quem é filho de Deus, para os cristãos. É por isso que, às vezes, sabe, você começa, pastor, como é que funciona isso? A igreja começa, as pessoas aceitam a Jesus, e como é que, é muito difícil. Não, queridos, não é difícil, porque você tem um professor que está dentro de você. A Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está presente. Bota o texto de novo, Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, tem nos dado gratuitamente. Preste atenção, o Espírito Santo ajuda você a entender as coisas de Deus. O Espírito Santo ajuda você a entender as coisas de Deus. É por isso que você vê gente que se converteu semana passada, meu irmão. O cara já começa a falar diferente, ele começa a entender as coisas diferentes, sabe? O pastor prega uma palavra, alguém vem aqui, ministra alguma coisa, ele fala, é isso mesmo. Você parou para perceber? Vamos caminhar comigo aqui. Você parou para perceber que viagem é o que a gente vive? Que viagem é essa? Malaquias, abre a tua Bíblia em Oséias, Abacuque. Cara, o que é isso? A palavra que eu preguei domingo, ele vai te levar ao deserto. Mas que deserto? Eu moro em Campo Grande, irmão. Eu sei que está até calor do deserto, mas aqui não tem deserto. Não, eu moro em Bangu, lá é o deserto. Eu não sei se... Mas por quê, querido? Porque o Espírito Santo ajuda você a entender. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito Santo nos ensina, amém ou não amém? Ele nos ensina. E a Bíblia te diz que o Espírito Santo iria nos ensinar, iria nos guiar a toda a verdade. O que o batismo no Espírito Santo faz? Ele ajuda a nós termos comunhão no corpo de Cristo. Fomos unidos pelo Espírito Santo com outras pessoas de diversas partes do mundo que aceitaram a Jesus Cristo. Amém ou não amém? Pessoas que não são da mesma igreja que você, mas têm o Espírito Santo, adoram o mesmo Deus, vão para o mesmo céu. Amém ou não amém, queridos? E aí, deixa eu falar do batismo com o Espírito Santo. Aí esse batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo dom de línguas. Nós, os pentecostais, cremos dessa maneira, que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo dom de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, por favor. 1 Coríntios capítulo 14, vamos ler do 1 ao 4. 1 Coríntios capítulo 14, do 1 ao 4. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais,
Principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Paulo está deixando claro que o falar em língua é um dom, assim como o de profetizar. Perceba, o dom de falar em línguas edifica quem fala. Se eu chegar aqui na igreja e começar a falar em línguas do início até o final, as pessoas vão até rodar, mas não vai entender nada. Falei, como é que foi o culto lá? Foi uma bênção, ó, que mover de Deus. E como é que foi a palavra? Bom, eu não entendi nada, mas foi uma bênção. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. E o dom de línguas, o batismo com o Espírito Santo está disponível para nós. É uma edificação para a tua vida pessoal. É uma edificação para a tua vida. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. E perceba, querido, que isso não era algo teórico, não. Era algo prático. A igreja vivia isso. Tanto que Paulo vai ter que exortar. Olha, irmãos, vocês estão falando língua demais. Paulo vai exortar. Atos capítulo 10, para você, eu estou falando para você sobre que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas. Atos capítulo 10, versículo 44, até o 48, Atos 10. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: em Atos capítulo 10 é uma experiência muito maravilhosa, porque os caras receberam o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Olha que Pedro está entrando, já batendo, porque sabia que ia ter problema, porque Pedro era judeu, e o pessoal que era judeu, tinha dificuldade de entender que os gentios estavam se convertendo. Pode alguém negar a água impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo, e depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, querido, digo te dizer uma coisa: Deus não age de acordo com a nossa agenda. Não, você vai para a igreja, você vai caminhar, você vai ter uma dificuldade para entender, aí depois você vai fazer a aula, aí tu vai se batizar, aí quem sabe num dia que tiver uma conferência, vier um pastor americano pregar, você receba o Espírito Santo. Quem sabe um dia que você ficar jejuando o dia inteiro, a semana toda, e aí quem sabe, não existe uma fórmula. É preciso um coração sedento. E a Bíblia fala assim, ó, então o Espírito desceu sobre eles. Quando o Espírito desce sobre a igreja, não tem religiosidade. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, não tem fórmula, não tem método. Quando ele chega, ele vem para encher. Oh, aleluia, oh, aleluia. Quem pode dizer amém? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está falando para crente, para as pessoas: cuidado para vocês não se encherem com vinho que leva à libertinagem ou que leva à contenda, mas vocês têm que se encher do Espírito. Então perceba, você pode ser crente, mas você pode ser crente e ser cheio do Espírito Santo. Está na hora de você buscar o Espírito Santo, para que ele possa encher você até transbordar. E aí quando começar a transbordar, quem está à tua volta vai sentir esse transbordar do Espírito Santo. Oh, aleluia. Alguém pode dizer amém? Aleluia. E terceiro,
o batismo com fogo. O batismo com fogo, muitas vezes estava muito ligado ao batismo com o Espírito Santo. E por muito tempo não se fez essa separação do batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. É claro que em muitas vezes o batismo com o Espírito Santo e com fogo acontece na mesma hora, na mesma experiência. Sabe, queridos, deixa eu te explicar o que é o batismo com fogo. O batismo com fogo tem a ver com uma obra purificadora de Jesus. É algo que acontece dentro de nós e que nos marca em santidade. O batismo com fogo é aquele que marca a gente em santidade. É uma experiência com a santidade do Senhor. Sabe, deixa eu te dizer, historicamente, Deus restaurou a manifestação do batismo do Espírito Santo no final do século XIX e início do século XX. Isso estava apagado durante séculos na igreja. Porque você sabe que tem coisas que está aqui que a igreja ainda não viveu, você sabe, né? Tem coisas aqui que a igreja já viveu. Tem coisas aqui que a igreja já viveu e deixou de viver. Dia 31, comemoramos aqui o dia da reforma. Martinho Lutero. Martinho Lutero é chamado de o pai da reforma. Martinho Lutero não abriu uma igreja evangélica. O que Martinho Lutero queria fazer era renovar a igreja católica que ele pertencia. E quando Martinho Lutero estava traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, porque a missa, as reuniões eram ministradas em latim e o povo não tinha acesso. Martinho Lutero estava traduzindo a Bíblia do latim para o alemão. E aí ele leu lá em Romanos: o justo viverá pela fé. E ele começou a perceber, por uma revelação do Espírito, que não precisava pagar promessa, que não precisava comprar indulgência, que não precisava pagar isso, porque era tudo gratuito, porque o Senhor Jesus já havia liberado. E a igreja não estava vivendo esse fogo do Espírito Santo, não estava. Por um tempo, aí depois vem os avivalistas, e ficou um tempo, a igreja ficou naquela mornidão, até que foi avivada novamente. Sabe, queridos, o batismo com fogo, no início do movimento pentecostal, era pregado com muita força. Era uma força tão intensa que no auge do movimento pentecostal, eles começavam ministrando primeiro o batismo com fogo, antes do batismo com o Espírito Santo. Porque, preste atenção, o batismo com o Espírito Santo é dons, e os dons são para fora. As pessoas vão te ver no mover, vão ouvir você falando em línguas, é algo externo. Mas o batismo com fogo é algo que acontece aqui dentro, te marca a tua vida em santidade. É um selo de fogo. E nós estamos crendo que vai haver um derramar muito forte de batismo com fogo. Porque antes de Deus fazer alguma coisa, Ele começa a purificar. E o fogo aponta para a purificação. O que Deus falou? Por que Moisés falou para o povo assim, ó, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O que Joel falou? Chorem os ministros, para que Deus possa mudar, a sua sorte. Eu creio que vai haver um grande derramar de Deus, porque a pessoa que é marcada, venho te dizer uma coisa poderosa nessa noite: quem é marcado com o batismo de fogo, fica sequelado. É um constrangimento para viver em santidade. O batismo com fogo significa que nós somos tocados na nossa santidade. O batismo com fogo, escreva isso: o batismo com fogo é uma experiência de santificação mais profunda.
Quem pode dizer amém? Isso era muito forte no início do movimento pentecostal, que eles até chamavam isso de a segunda experiência, que a primeira experiência era a experiência de salvação, e a segunda experiência era essa segunda experiência do fogo. Sabe, queridos, John Wesley dizia que existiam noites que estavam tão fria em Londres, tão fria, que a única coisa que ele podia fazer é orar até que o fogo do Espírito enchesse o quarto dele. Uau! Eu tive o privilégio de ir na casa que Wesley morou em Londres, na catedral onde ele foi pastor e morreu ali. No quarto dele tem 2 buracos de tanto orar. Um quartinho de oração. E Wesley dizia, existiam dias tão frios em Londres, que a única forma de se aquecer era clamar para que o fogo do Espírito enchesse o seu quarto. Aleluia. O fogo purifica. O fogo purifica. Olha o que diz Isaías capítulo 6, versículo, vamos ler do 5 ao 7. Isaías capítulo 6, do 5 ao 7. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Ei, toda vez que você confessa aonde está teu pecado, você dá legalidade para que alguém do alto toque aonde... Quando você espontaneamente, quando você é constrangido pela santidade, quando você é constrangido pela atmosfera e o ambiente pesado da glória de Deus, a única coisa que você precisa ser é verdadeiro. Sabe, queridos, quando você chega diante de Deus, fala: ei, para, eu vi o Senhor, mas os meus lábios são impuros, porque eu vivo no meio de um povo que tem lábios impuros da mesma maneira que eu tenho. Então, um anjo voou até o altar, pegou uma brasa que estava no altar, e com a brasa que ele tirou do altar, tocou nos lábios. Tocou nos lábios dele e purificou. Pastor, mas o mundo está terrível. Tudo é favorável para a gente pecar. Mas quando você tem um batismo com fogo, quando você é batizado com fogo, você é tocado, sabe? Você é tocado. Sabe, querido, não tem... Eu quero... Você entenda que... Sabe, eu não sou melhor do que ninguém. As pessoas... Cada um tem sua experiência com Deus. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu era só um adolescente. Fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Foi um impacto muito profundo na minha vida com Deus. Eu era um adolescente quando eu fui tocado pelo fogo de Deus. E como isso gerou em mim fome, sede pela presença, pela palavra de Deus. Não era peso estar na igreja, não era peso estar no altar, não era...
largava tudo, parava tudo para estar no altar do Senhor. Nunca me desviei, nunca me afastei de Jesus. Pai e mãe, olhe para que Deus toque teus filhos. Olhe para que Deus batize teus filhos com fogo. Eu creio. Fica de pé, só para parecer que está acabando. Aleluia.